É bem provável que você não goste de história. Se esse é o caso, é uma pena. Este é um estudo bíblico, então vamos em frente. Coragem, adiante. Esta lição tem muita história. Mas não é história por si só. Eu nunca faria isso. Ela explica por que os romanos odiavam os cristãos e, ao mesmo tempo, por que tantos governos ainda odeiam o cristianismo. Em resumo, a história não é somente para o passado, é para hoje. Toda história começa em algum lugar. A nossa começa com Alexandre o Grande. Alexandre veio da Grécia. Ele foi, sem ter como dizer isso melhor, um conquistador tolo. Se havia uma terra, Alexandre a conquistava. Quando ele morreu no ano 323 a.C., já havia conquistado quase tudo o que havia para conquistar. Seu império expandiu-se até... Bom, expandiu-se para todos os lados. Há muitas coisas que Alexandre conseguiu fazer ao conquistar grande parte do mundo antigo conhecido. Primeiro, mostrou que isso podia ser feito. Ser uma potência mundial tornou-se uma realidade. Segundo, ele deu ao mundo uma linguagem unificada. Depois de Alexandre, não importava onde você fosse. Se você fosse esperto e quisesse fazer negócios, tinha de falar grego. Terceiro, quando Alexandre chegou ao Oriente Médio, fizeram dele um deus. O Egito sempre havia feito isso com seus faraós, e a Pérsia fazia algo parecido com seus líderes. Mas ter um europeu considerado como um deus, ainda em vida, bem, isso foi algo novo. E muito grandioso também. Depois da morte de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais. Alguns fizeram bons governos e permaneceram por um tempo, outros, porém, desapareceram. As explorações de Alexandre e suas realizações não passaram despercebidas por aqueles que moravam em Roma. Deixe-me contar a você como Roma começou. Esta não é exatamente a forma como Roma começou. Na verdade, havia muitas histórias sobre o começo da cidade. Histórias sobre dois irmãos gêmeos que, como Tarzan, foram criados por animais. Mas estes irmãos, Rômulo e Remo, não foram criados por um gorila, e sim por um lobo. Roma, cheia de pessoas muito práticas, prosperou e cresceu. Por força militar e alianças, expandiu suas fronteiras. Em Roma havia um alto grau de lealdade, orgulho de ser cidadão, compromisso com a causa, coisas boas que, em poucos séculos, transformaram a nação em uma potência de domínio mundial. Uma dessas pessoas poderosas foi Júlio César. Júlio César foi quem causou o fim da República Romana. Um general brilhante, político e administrador que queria ser imperador. Algo que os romanos nunca tinham permitido antes. E, na verdade, não permitiriam agora, porque os romanos deram um jeito de acabar com ele. Mas, uma vez que a ideia de imperador surgiu, não se podia mais acabar com ela. Logo, qualquer um que fosse qualquer coisa queria ser imperador. Depois de alguns feitos, alguns anos de guerra civil, Otaviano, sobrinho bisneto de Júlio, conseguiu eliminar Marco Antônio, sua namorada Elizabeth Taylor e o resto de seus competidores. Otaviano, esse é o homem. Você o conhece como César Augusto. Em 16 de janeiro do ano 27 a.C., começou seu reinado. É claro que a data não era calculada como 27 a.C. naquela época. O primeiro ano de seu reinado deve ter sido anotado como algo ao redor de 726 Ab Urbi Condita. Ab Urbi Condita significa 726 anos depois da fundação de Roma. Você se lembra dos homens criados por um lobo? Foram os fundadores. O dia da fundação da cidade era a coisa mais importante que alguém poderia se lembrar. Era algo assim como 4 de julho para os Estados Unidos. E foi assim até que Jesus nasceu. E é nesse ponto que Cristo e César se encontram. Qualquer um que tenha participado de um programa de Natal certamente ouviu as palavras: "E naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto." Este foi o cara que mandou Maria e José para Belém.
Este é o cara que manteve Herodes, o grande, o louco, no poder. Foi esse cara que reinou durante quase metade da vida de Jesus. E esse foi um evento que mudou o nosso calendário. Depois do nascimento de Jesus, o calendário não seria mais a Diur Condita, ou seja, a partir da fundação de Roma. Passaria a ser Anno Domini, ou seja, o ano do Nosso Senhor. O ano do nascimento de Jesus, o Salvador. Sim, eu sei que quem estabeleceu o calendário errou nos cálculos. Na verdade, Jesus nasceu em torno do ano 4 a.C. Quando morreu em 14 de agosto do ano 14 depois de Cristo, Augusto deixou um mundo diferente. O império havia se expandido. Ele havia institucionalizado a polícia e os bombeiros. Havia criado um exército de cerca de 170 mil soldados. Ele havia aberto estradas por toda a nação. Os discípulos do Salvador podiam mover-se rapidamente pelo império. Ele criou um sistema de mensageiros para que as notícias não chegassem já ultrapassadas. Ele restaurou templos, promoveu a religião e a adoração de deuses. Ele criou um período de paz que, mesmo 2000 anos depois, ainda impressiona. Realizou tantas coisas que, após sua morte, um templo foi erguido em honra ao divino Augusto. Ele foi o primeiro imperador a ser deificado. Ele se tornou um deus, pelo menos para o povo. Augusto foi sucedido, por este seu amigo, Tibério. Um bom imperador inicialmente, Tibério acabou ficando meio louco e então se exilou. Segundo um historiador, ele viveu o resto da vida molestando crianças. Como ponto positivo, Tibério recusou ser adorado como um deus e só permitiu a construção de um templo em seu nome numa cidade da Ásia Menor, Esmirna, uma das igrejas do livro de Apocalipse. Durante o reinado de Tibério, aconteceu algo que eventualmente bateria de frente com a ordem antiga e colocaria abaixo os deuses de Roma. Tibério governava Roma quando o filho de um carpinteiro, numa província afastada e remota chamada Galileia, foi crucificado com a permissão do seu governador Pôncio Pilatos. Tibério foi sucedido por Gaius Július César Augustus Germânicos. Conhecido por muitos pelo seu apelido, Calígula, ou Botas Pequenas, nome que ele recebeu do exército quando estava em campanha contra seu pai na Germânia. O reinado de Calígula começou no ano 37 e terminou em 41. Durante esses 4 anos, Calígula realizou muitas coisas. Se as pessoas achavam Tibério estranho, ainda não tinham visto nada. Primeiro, Calígula convocou toda a frota romana para construir uma ponte e cumprir uma profecia. Sem barcos para entregar grãos, pessoas morreram de fome. Há histórias que dizem que o jovem imperador dormiu com suas irmãs, tentou nomear o seu cavalo como oficial do governo, matou pessoas por diversão, dormiu com esposas de outros homens e se orgulhava disso. Ele queria colocar uma estátua sua no templo judaico em Jerusalém. Ele decidiu que imperadores não deveriam ter de esperar a morte para serem proclamados deuses. Ele se autodenominou um deus antes que seus próprios seguranças o matassem em 24 de janeiro do ano 41. O sucessor de Calígula foi esse aí, Cláudius. Por motivos práticos, Cláudius foi escondido por sua família pois tinha algum tipo de problema. Um historiador, Suetônius, disse que ele não era firme nas pernas, às vezes caía, a cabeça chacoalhava e quando ele se entusiasmava o nariz escorria e ele babava. Sua voz era estranha e todos o chamavam de Cláudius, porque ele era gago. De qualquer forma, Cláudio permaneceu em segundo plano. Sua vida foi poupada do destino que veio sobre muitos outros durante o reinado de Tibério e Calígula. O reinado de Cláudio presenciou a conquista da Inglaterra. E ele também seria o autor da inscrição de Nazaré. E foi certamente ele que exilou os judeus de Roma. Isso foi feito por causa da instigação de Cristo. Se não ouviu falar da inscrição de Nazaré, saiba que ela é autêntica e que, até onde eu sei, foi encontrada exatamente na cidade de onde Jesus veio. E isso é importante. Nada está escrito. Decreto de César.
É minha decisão com respeito a túmulos e tumbas. Qualquer um que as tenha feito por observância religiosa dos pais, filhos e familiares, que essas permaneçam intocadas para sempre. Mas, se qualquer pessoa acusar legalmente outra pessoa de tê-la destruído ou de alguma forma tirado os que foram enterrados, ou com más intenções mudou para outro lugar os que haviam sido enterrados, cometendo um crime contra eles, ou moveu as pedras que selam o sepulcro, contra essas pessoas ordeno que se forme um tribunal de justiça. Assim como se faz com respeito aos deuses em observâncias religiosas humanas. Ainda mais, será obrigatório tratar com honra aqueles que foram sepultados. Ninguém, absolutamente ninguém, pode mover aqueles que foram sepultados. Mas, se alguém fizer isso, que o violador sofra a pena capital sob o título de arrombador de túmulos. Espantoso? Poucos anos depois da ressurreição de Jesus, ninguém menos que o imperador de Roma achou que as notícias eram tão importantes e tão perturbadoras que resolveu tomar uma posição. Ele diz: parem de roubar os túmulos, pois é isso que qualquer relato sobre ressurreição seria roubo de túmulos. E apesar do roubo de túmulos ser um problema, sentenciar alguém à morte por fazer isso parece um exagero, você não acha? E por que essa inscrição só foi encontrada em Nazaré, o lugar de onde veio Jesus? O nome pelo qual ele era conhecido? Coincidência? É possível, mas não provável. Roma e o cristianismo estavam em rota de colisão. Uma rota que terminou com o nosso conhecido Nero. Nero foi adotado por seu tio Cláudio para sucedê-lo. Cada um tem seu lado positivo. Quanto a Nero, ele se envolveu com diplomacia, cultura, comércio, construiu teatros, promoveu jogos atléticos, venceu uma guerra contra os partos, abafou uma revolta na Inglaterra e melhorou as relações com a Grécia. Parte das coisas ruins você já sabe. A primeira guerra judaico-romana começou durante o reinado de Nero. Alguns estudiosos dizem que ele cometeu incesto com sua mãe. É certo que ele matou sua mãe e seu irmão. Se você acha que Hitler foi o primeiro a acusar um grupo religioso por todos os problemas do país, devia saber que ele aprendeu isso com Nero. Nero precisava de alguém para pôr a culpa. E encontrou um grupo novo chamado de cristãos. De acordo com o historiador Tácito, as coisas ocorreram assim. Para se livrar da acusação de ser o responsável pelo incêndio, Nero culpou e infligiu as piores torturas sobre uma classe odiada por suas abominações, chamada de cristãos pela população. Cristo, que dá origem a esse nome, sofreu a pena máxima durante o reinado de Tibério nas mãos de um dos seus procuradores, Pôncio Pilatos. E uma superstição das mais perversas, registradas até então, ressurgiu. Não somente na Judéia, primeira fonte do mal, mas até mesmo em Roma, onde todas as coisas vergonhosas e horrorosas de todas as partes do mundo se reúnem e se tornam populares. Primeiro, prenderam todos os que se declararam culpados. Então, a partir das informações desses, uma multidão imensa foi condenada, não tanto pelo crime de incendiar a cidade, mas pelo ódio contra a humanidade. Zombarias de todos os tipos foram adicionadas às suas mortes. Cobertos de peles de animais, eles foram despedaçados por cães e morreram ou foram pregados em cruzes ou consumidos pelas chamas para servir de luz noturna quando a luz do dia se acabava. Apesar da perseguição de Nero contra o cristianismo nunca ter chegado às colônias e cidades ao redor, ela foi horrorosa. A perseguição de Nero aos cristãos era tão cruel que dizem que as pessoas começaram a sentir pena deles. Eusébio, bispo de Cesareia, em torno do ano 300, diz que Pedro foi crucificado durante essa perseguição e que Paulo, apesar de ser cidadão romano, foi decapitado. Os Atos Apócrifos de Pedro dizem que Paulo sobreviveu, viajou para a Espanha e foi morto posteriormente. É muito provável que Pedro e Paulo tenham morrido nessa perseguição. Na comunidade cristã, o livro apócrifo A Ascensão de Isaías sugere que Nero era o anticristo que um dia havia de retornar. E os oráculos sibilinos dizem que Nero retornará e trará destruição.
Por fim, depois de uma rebelião do exército, das províncias e da guarda pretoriana, Nero foi derrotado. Seus amigos o desertaram, seus empregados o abandonaram e ele suicidou-se com as palavras: "Que artista o mundo está perdendo." Seu secretário o ajudou a partir. Sendo o último dos descendentes de Júlio César a governar, é compreensível que outros tenham começado a disputar o poder. Houve Galba, que governou por menos de um ano e foi assassinado por seus rivais. Otto foi imperador por um período semelhante e cometeu suicídio. Vitélius foi assassinado antes de completar um ano no posto. Seu corpo foi atirado num rio. Vespasiano. Esse conseguiu permanecer mais. Ficou 10 anos no total. Por um tempo foi um dos maiores generais na revolta dos judeus. Tornou-se o patrono de Flávio Josefo, o historiador judeu. De acordo com Suetônios, havia uma profecia nas províncias orientais que dizia que da Judéia sairiam os futuros governantes do mundo. Vespasiano acabou acreditando que se aplicava a ele e encontrou alguns oráculos que reforçavam essa opinião. De qualquer forma, Vespasiano foi o governante que construiu o Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano. Em 79 d.C., Vespasiano morreu de uma inflamação intestinal que lhe causou uma enorme diarreia. De acordo com Suetônio, suas últimas palavras foram "Vai putus dues fio", que é mais ou menos traduzida como "Acho que estou me tornando um deus." Ele não se tornou. Ainda permanecia a preocupação com a deificação. Curiosamente, a morte venceu cada um dos imperadores. Somente uma divindade, Jesus Cristo, conseguiu vencê-la. Mas Tito, o imperador seguinte, tentou. Sendo um general mediano, foi Tito quem cercou e tomou Jerusalém. Quando lemos sobre a queda da cidade e a destruição do templo, algo que Tito quis evitar, podemos ver que poucos cristãos foram feridos nessa luta. Existe uma razão para isso. A maioria dos cristãos não estava em Jerusalém. Parece que haviam levado a sério a declaração de Jesus em Marcos 13, que diz: "Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: 'Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes.' E Jesus respondeu: 'Você está vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído.'" Lucas registra que Jesus disse: "Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados." E continuou: "Vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar." Que o leitor entenda o que isso quer dizer. E então os que estiverem na região da Judéia que fujam para os montes. De acordo com Eusébio, quando os romanos se aproximaram da cidade, as pessoas que pertenciam à igreja de Jerusalém, alertadas por um oráculo revelado a homens aprovados pouco antes da guerra estourar, sabiam que deveriam deixar a cidade. Eusébio acrescenta que a destruição da cidade ocorreu só depois que os cristãos escaparam. Assim, os cristãos partiram. Depois de terem passado a maior parte do tempo confinados em Jerusalém, agora o Senhor os espalhava. As testemunhas foram para a rua e, conforme andavam e se estabeleciam, compartilhavam o Salvador. Tito reinou durante 2 anos e morreu dizendo: "Eu cometi apenas um erro." Aparentemente, esse erro foi não eliminar o seu irmão que conspirava contra ele e pode ter colaborado para sua morte. Mas no final tudo deu certo, porque quando seu irmão Domiciano subiu ao trono, a primeira coisa que fez foi deificar o irmão Tito. A razão para essa ação tão rápida é simples. Domiciano não ia fingir que o governo era administrado pelo Senado. O seu governo seria uma monarquia divina, e ele seria o bondoso governador do mundo. O que significa que, se ele seria divino, seu irmão precisava ser divino. Domiciano foi exigente nos impostos e na lei, tentando manter as pessoas honestas. Aparentemente, ele equilibrou o orçamento, reconstruiu a cidade, deu dinheiro às pessoas, ofereceu banquetes públicos e investiu nos jogos. Militarmente, ele consolidou a presença romana ao longo do rio Reno. Conquistou a Grã-Bretanha até a atual Escócia. Em resumo, o poder não estava mais em Roma, mas onde quer que Domiciano estivesse. Com respeito à religião, Domiciano acreditava na religião romana. Ele cuidou para que os costumes e a moral antiga fossem reforçados. Ele restituiu a prática do culto imperial que seu pai não havia levado muito a sério. É difícil pensar que você é um deus quando você está em guerra.
Quando o filho pequeno e a sobrinha de Domiciano faleceram, também foram listados como deuses. Por acaso ele mesmo, ainda em vida, se deificou. As pessoas conviveram com isso, mas não gostavam da ideia. No ano 85, Domiciano autonomeou-se censor vitalício. O censor tinha o trabalho de supervisionar a moral e a conduta romana. Domiciano administrou esse trabalho tão bem como os outros. O adultério era punido com exílio. A corrupção entre oficiais públicos era punida. E ele rescindia a legislação quando havia suspeitas e conflito de interesses. Religiões estrangeiras, na época de Domiciano, eram toleradas, desde que não interferissem na ordem pública ou pudessem ser assimiladas com a religião romana tradicional. Você quer ouvir isso de novo? As religiões estrangeiras eram toleradas, desde que não interferissem com a ordem pública ou pudessem ser assimiladas com a religião romana tradicional. Esse tipo de lei não incomodava as pessoas que adoravam vários deuses, como os gregos, os romanos e os egípcios. Mas qual seria a reação desse líder semi-moral diante dos cristãos? Ele queria que o povo o adorasse, mas os cristãos não podiam fazer isso. Esse conflito, que havia fermentado por quase um século, finalmente acabou estourando. Observe, nós temos uma ideia do que estava acontecendo. A vida social dos cristãos contrastava com a cultura dos judeus e dos pagãos. Os cristãos não adoravam como os outros. Eles não realizavam sacrifícios como os outros. Não adoravam o imperador. Muitas vezes pensava-se que os cristãos estavam dizendo: nós somos melhores do que vocês. Junto com isso, havia mal-entendidos. Para alguns, os cristãos eram canibais. Para outros, eles assassinavam bebês. Ou então cometiam incesto. Domiciano pressionou os cristãos a lhe obedecerem, mas os cristãos resistiram. Domiciano pressionava mais e os cristãos resistiam mais. A perseguição começou, especialmente na Ásia Menor, porque havia mais cristãos lá. As pessoas eram acostumadas a adorar o imperador na parte oriental da nação. A perseguição provavelmente começou com o confisco das propriedades. Continuou com o exílio das pessoas até chegar à tortura e à morte. É bem provável que um dos cristãos exilados por volta do ano 96 tenha sido João. Ele foi exilado em uma ilha de 16 por 9 quilômetros no Mediterrâneo, chamada Patmos. O que o Senhor revelou a ele e como essa revelação se aplica a nós e à história do mundo é o estudo não tão misterioso que estamos realizando. Primeiro, deixe-me compartilhar com você o que sabemos do autor a partir do livro de Apocalipse. Nós sabemos, conforme Apocalipse 1, 4 e 9, que o seu autor se chamava João. A igreja primitiva considerou unanimemente que o autor é o apóstolo João. A tradição diz que João, junto com outros prisioneiros políticos e religiosos, havia sido exilado em Patmos por causa da sua pregação contínua sobre Jesus. De acordo com as tradições, João foi exilado porque sobreviveu ao ser mergulhado em óleo fervente. O exílio o calaria. Afinal, João já tinha certa idade e a ilha era remota. Segundo a tradição ortodoxa grega, João teve a visão num domingo após dirigir uma reunião de adoração. Para escapar do calor do dia, João permaneceu na gruta. Supostamente foi lá que o Senhor apareceu a João numa visão. Quando João acordou, ditou a sua revelação a um escriba. Se essa tradição é verdadeira ou não, eu não sei dizer. Mas posso dar a você um resumo do que o Apocalipse diz. Surpreendentemente, um resumo excelente pode ser encontrado não em Apocalipse, e ainda mais nem foi escrito pelo apóstolo João. Paulo o escreveu para a igreja de Roma. Ele escreveu isto. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou.
Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo escreveu essas palavras para a igreja de Roma. Mas seria um erro pensar que essas palavras eram só para a igreja de Roma. Elas têm um grande valor para confortar os cristãos do mundo todo ainda hoje. Da mesma forma, apesar de João ter escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor, seria um erro pensar que suas palavras foram somente para essas congregações, algumas das quais nem existem mais. O Apocalipse continua tendo o seu propósito e valor para a família de Deus 21 séculos depois.